important in your life, and you kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje, gente, eu tô sozinha. Semana passada, o podcast anterior a esse, né, que foi sobre a órfã ao mar, que é um caso que eu acho super interessante. Se você ainda não conferiu o episódio da semana passada, corre, porque de verdade é um caso bem interessante. O Thiago gravou sozinho e essa semana eu vou gravar sozinha, porque a gente teve alguns conflitos na nossa agenda. O Thiago, ele tá um pouco ocupado com o trabalho essa semana. Semana passada eu fui no show do Guns N' Roses e isso atrapalhou muito a minha semana, porque eu tive que me preparar pro show. Mas o importante é que vocês vão ter o episódio semanal. Sim, a gente tá tentando manter a frequência de episódios toda semana e até agora a gente tá conseguindo, gente. Então, assim, a gente tá bem feliz com isso. E hoje eu decidi trazer um caso bem diferentão. Eu não sei ao certo se já tem outros podcasts que falaram sobre esse caso aqui no Brasil, né, em português. Mas é um caso que eu não vi muitas pessoas falarem sobre, que chama The Villisca Axe Murders. The Villisca Axe Murders, os assassinatos do Machado de Villisca, que é uma cidade lá nos Estados Unidos. É um caso misterioso, ele não é muito bem solucionado, então assim, se prepara, é um caso pesado, tem morte de criança. Mas, né, antes da gente começar, tenho que dar aquele merchanzinho que vocês sabem. Se você quer apoiar o nosso podcast, quer ajudar a gente, tem várias formas de como você pode fazer isso, tanto financeiramente falando, quanto sem envolver a parte financeira. Olha que maravilha! Uma forma que você pode ajudar a gente de graça, curtindo o nosso podcast, compartilhando para um amigo seu, tirando um print que você está ouvindo o podcast e postando nas redes sociais. Ou então, né, você pode seguir a gente, né, gente, nas redes sociais. Siga a gente no Instagram, siga o meu perfil, siga o perfil do Thiago. Se você ouve a gente pelo Spotify, dá 5 estrelas pra gente, é muito chegar a 1000 reviews pra ter um podcast 5 estrelas. Se você ouve a gente pelo Apple Podcast, dê 5 estrelas pra gente. Enfim, essas são várias formas que você pode ajudar a gente ou ajudar a gente ouvindo pela Orelo. Na Orelo é um aplicativo onde você pode ouvir vários podcasts e ajudar esses projetos, né, gente? Produzir e manter um podcast é uma tarefa muito difícil. Se vocês quiserem algum dia, eu e o Thiago, a gente faz uma live explicando como a gente começou, como que é manter esse projeto pra vocês conhecerem um pouquinho melhor. Pelo Orelo é mais ou menos como o YouTube, você assiste de graça e a gente ganha alguns centavinhos. Ou então você pode apoiar a gente pelo Orelo. Taxas de apoio no Orelo começam com R$5 e vão até 20, e tem alguns benefícios pros apoiadores que apoiam a gente por lá, porque lá você pode ganhar episódios extras, você pode ter o seu nome mencionado aqui no podcast e até mesmo sorteio de livros. A gente sempre fala do sorteio de livro. Os livros, eles já estão separados, tá, gente? Pra gente sortear pros apoiadores, tipo, eles já estão separados. A gente só não conseguiu se organizar direito pra fazer, porque a vida tá meio corrida. Ou então você pode mandar um pix misterioso pra gente pro e-mail contato@apenazumpodcast@gmail.com. O nome da conta tá no meu nome, Marisa, contato@apenazumpodcast@gmail.com. E bora pro caso de hoje, gente, que quero muito que vocês vão depois lá no nosso Instagram pra falar qual que é a teoria de vocês e o que vocês acham. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então vamos lá. Na noite do domingo, do dia 8 de junho de 1912, um casal, né, que era constituído pelo Josiah Moore, que chamavam ele de Joe, e a Sarah, levaram os seus 4 filhos, Herman, de 11 anos, Catherine, de 10, Bondi, de 7 e Paul, de 5 anos, para um culto especial do Dia das Crianças em uma igreja presbiteriana que ficava localizada na cidade que eles moravam. Além da família, né, que já era várias pessoas, 2 vizinhas deles, né, que tinham pedido permissão para os pais para participar do culto aquele dia, também acompanharam eles, né? Essas vizinhas eram a Lena, de 12
13 anos, e a Iana Sindler, de 8 anos de idade. Então, somando aqui, porque eu sou de humanas, a gente tinha o casal e os filhos dele, né, que eram 4, mais as vizinhas. Então, eram 8 pessoas ao todo, a maioria delas crianças, que estavam indo nesse culto especial do Dia das Crianças, que acontecia no final do ano, né, no final do ano escolar, lá nos Estados Unidos. A Sarah Moore, a mãe da família, ela era co-diretora da realização desse culto especial do Dia das Crianças. Então os filhos dela, eles iam fazer pequenos discursos, iam fazer algumas recitações, junto com os outros membros da igreja dominical. Então era um evento muito importante, era um evento que a família tinha se preparado para participar. Então eles não iam só assistir, eles iam participar ativamente desse culto. O culto terminou com uma confraternização social, com algumas comidas e por aí vai, e durou mais ou menos até as 9h30 da noite. Quando eles decidiram encerrar o culto, né, era uma noite que ela estava nublada, úmida e fria, mas apesar disso, né, apesar de ser uma noite fria, uma noite obviamente escura, né, meio nublada e tal, a confraternização, né, esse culto tinha sido encerrado de uma maneira positiva, as pessoas tinham se divertido, e ninguém imaginava que aquela seria a última vez que eles iriam ver a família, gente. Ninguém imaginava que depois daquilo uma tragédia muito grande iria acontecer. Então, como eu disse antes, o culto se encerrou mais ou menos às 9h30 da noite e depois disso todos eles caminharam 3 quarteirões até chegar na casa da família Moore. Lá eles comeram alguns biscoitos com leite e depois disso encerraram aquela noite festiva com cada um indo para sua respectiva cama para dormir. Então vale lembrar, as vizinhas, a Lena e a Iana, elas tinham pedido autorização para os pais para participar do culto e também para dormir na casa. Então as 8 pessoas, o casal, os 4 filhos e as 2 vizinhas estavam dormindo naquela casa. No dia 10 de junho, por volta das 7h30 da manhã, uma vizinha da família chamada Mary Pickham, ela era uma idosa, já morava ali há bastante tempo, ela ficou muito preocupada, né? Afinal, era uma família que tinha muitos filhos e ela começou a achar muito estranho que a casa estava muito silenciosa, parecia que estava deserta. Por mais que fosse cedo, a família nesse horário já estava se movimentando. Ela achou estranho e decidiu ligar pro irmão dela, Ross, que tinha uma farmácia no local, né, ali nas redondezas, para que ele fosse até a casa deles para ver se estava tudo bem. O irmão acata o pedido da irmã e ele vai mais ou menos por volta das 8 horas da manhã até a casa da família. Ele faz uma inspeção cautelosa no andar de baixo e lá ele encontra 2 figuras cobertas com um lençol no quarto dos fundos e ele acabou vendo sangue na cabeceira da cama. Isso fez com que ele se assustasse, imagina, né, gente? Eu acho que eles esperavam várias coisas, menos uma tragédia dessa. Ele se assusta com aquele sangue que estava lá, ele dá um passo para trás e sai correndo da casa da família até uma loja de ferragens. Lá ele pede ajuda pro marechal da cidade, que se chamava Henry Hank Ward, alegando que uma coisa terrível tinha acontecido na casa da família Moore. O marechal chega na casa por volta das 8h30 e começa a vasculhar a casa e nisso ele encontra todas aquelas pessoas que eu falei, as 8 pessoas mortas. Bom, de acordo com a investigação, o assassino teria chegado mais ou menos por volta da meia-noite em casa, pegado o machado do Joey, né, o pai da família que ficava no quintal, invadido a casa e matado cada uma das pessoas da família, uma a uma. Esse caso, gente, um parênteses meu, me lembra bastante um pouco do caso do William Dafoe, que foi o cara que matou... Como é que é o nome, gente? Amityville. Me lembra um pouco o caso Amityville. Inclusive, a gente pode trazer no Halloween, né, gente? Esse caso que tem tudo a ver com o Halloween. Então, assim, todos eles tinham sido mortos por esse machado, cada um na sua cama. A arma do crime, ela estava parcialmente limpa e ela foi encostada na parede sul do quarto do andar de baixo, aonde as vizinhas, né, as garotas Singler, foram encontradas. Além disso, o assassino ele adicionou alguns toques bizarros na cena do crime, como, por exemplo, uma peça de bacon de 4 quilos. Aquela peça de bacon não estava na casa, foi o assassino que colocou e ela estava encostada na parede do lado do machado que foi utilizado para matar essas 8 pessoas. O assassino também procurou nas gavetas da casa peças de roupa para cobrir os espelhos da casa e os vidros, né, que davam pro lado de fora, né, as janelas, as portas, justamente para que não desse para ver o interior
interior da casa. Além disso, na mesa da cozinha havia um prato de comida que não havia sido consumido e uma tigela de água. Como eu disse, essas 8 pessoas, a maioria crianças, foram mortas, gente, a machadadas. Foram muitos golpes. Todas as vítimas foram encontradas em suas camas e suas cabeças estavam cobertas por roupas de cama. Todas tiveram o crânio golpeado pelo menos 20 a 30 vezes. Gente, vocês têm noção disso? É muito bizarro. 20 a 30 vezes com uma ponta do machado, a ponta da lâmina, sabe? Não foi uma machadada inteira, vamos dizer assim, foi só a ponta da lâmina. Além disso, no quarto dos pais e dos 4 filhos que ficava no andar de cima, tava com marcas de machado no teto. Então, assim, eu acredito que o pé direito, né, o teto seja um pouquinho mais baixo do que a gente tá acostumado, ainda mais em casas antigas, o teto tende a ser mais baixo, mas isso mostra a força e a violência que ele tava realizando esses golpes, porque ele dava esses golpes na vítima e o movimento era tão alto, tão intenso, que acabou pegando o teto também, né? Havia marcas de machadada no teto também. Além disso, outra coisa que eles perceberam que era um pouco estranha na cena é que a camisola da Lena Singler, né, uma das vizinhas, a que tinha 12 anos, estava levantada e por causa disso as partes íntimas dela estavam expostas. Mas de acordo com os médicos que avaliaram o corpo dela, ela não havia sofrido nenhum abuso sexual. Mas a Lena apresentava um machucado, né, no joelho e um machucado também no braço, que mostrava que ela acordou durante o ataque e tentou se defender. Ela tentou colocar o joelho, o braço na frente, mas infelizmente não foi o suficiente. Então, assim, esse caso foi um caso que marcou muito a cidade de Villisca, né? Só pra vocês terem uma ideia como a cidade é pequena hoje em dia, tá, gente? Essa pesquisa foi feita em 2020, 2 anos atrás. A cidade de Villisca tem mais ou menos uma população de 1.162 pessoas. Então imagina na época, devia ser uma cidade menor ainda. Então foi um caso que marcou, as pessoas ficaram horrorizadas com esse caso. Tanto que os serviços funerários da família Moore e Singler foram realizados na praça da cidade de Villisca no dia 12 de junho de 1912. Então, assim, eles fizeram um cortejo na cidade super grande. Foram mais de 50 carruagens que participaram do enterro da família Moore e das vizinhas Singler. Várias pessoas, praticamente a cidade inteira, foi até lá para prestar suas últimas homenagens a eles. Guardas nacionais bloquearam as ruas para que as carruagens e o carro funerário pudessem passar, e seus caixões ficaram expostos durante um tempo nessas carroças para que todos pudessem se despedir e prestar a sua homenagem à família Moore e às vizinhas Singler. E depois disso, todos eles foram enterrados no cemitério de Villisca, né, gente? Bom, gente, teoricamente o caso se encerra aqui, mas óbvio que a gente vai ter algumas teorias sim. Achou que não ia ter nenhuma teoria? Claro que vamos ter. A gente tem uma teoria que, como eu posso dizer, talvez ela seja a principal desse caso. Eu acho que ela... Não sei ao certo se foi investigado na época, né, gente? Vamos descobrir. Bom, na manhã seguinte dos assassinatos, mais ou menos por volta das 5 horas da manhã, o reverendo Lynn George Kelly deixou Villisca. O que acontece? Esse reverendo, o Lynn George, ele pegou um trem, o trem número 5, no sentido oeste e supostamente disse aos companheiros da viagem que havia 8 almas mortas em Villisca. Ou seja, até esse momento, não se sabia que a família tinha sido assassinada e ele simplesmente falou para algumas pessoas no trem que 8 almas estavam em Villisca. 8 pessoas, logo, né, 8 pessoas haviam falecido. O que acontece, gente? Esse reverendo, ele não era um reverendo fixo da cidade de Villisca, tanto que a primeira vez que ele chega na cidade foi no domingo, na manhã dos assassinatos. Ele era um reverendo que viajava por várias cidades dos Estados Unidos, fazendo pregação em várias igrejas, e naquele dia o reverendo Kelly tinha sido destinado para fazer essa apresentação escolar, para fazer essa apresentação do Dia das Crianças, e foi nesse momento que ele teria conhecido a família e as irmãs Singler. O que acontece, né? Então ele chega no domingo, que foi o dia dos assassinatos, e vai embora na madrugada, né, 5 horas da manhã, acho que ainda é madrugada. Ele voltou para a cidade 2 semanas depois e ele foi interrogado por alguns detetives. E além disso, além dele voltar para a cidade 2 semanas depois, ele participou daquele cortejo que eles fizeram para a família, com 50 carruagens. Ele participou do enterro da família. As autoridades começaram a suspeitar que o reverendo Kelly
tinha alguma coisa a ver com esses assassinatos, porque após algumas semanas, eles começaram a receber algumas cartas muito desconexas. O que acontece, né? Vamos falar um pouco sobre a vida desse Kelly. Ele era filho e neto de um ministro inglês e ele sofreu um colapso mental na adolescência. Depois disso, ele imigrou para os Estados Unidos com a sua esposa em 1904 e a partir daí começou a pregar em diversas igrejas metodistas por vários locais dos Estados Unidos, como a Dakota do Norte, Minnesota, Kansas, Iowa. E nisso, né, que ele foi viajando, ele chegou na cidade de Villisca, onde ele desenvolveu uma reputação, né, de comportamentos estranhos. Não só na cidade de Villisca, mas também em várias outras cidades que ele passava, né? Ele sempre era descrito como uma pessoa estranha. Só pra vocês também terem uma noção, ele chegou a ser preso uma vez depois de enviar material obsceno, material pornográfico pra época, pelo correio, e depois disso ele passou um tempo num hospital psiquiátrico. Bom, ele chegou a ser indiciado, ele chegou a enfrentar um júri por causa dos assassinatos, mas principalmente por causa do assassinato da Lena, porque as cartas desconexas que a polícia recebia e que eles interceptaram, né, que eram enviadas pelo Kelly, dava a entender principalmente que ele teria assassinado a Lena. Como eu disse lá no começo, a gente nem tem certeza se foi uma pessoa só que agiu nesse caso, porque uma coisa muito estranha desse caso é justamente como que ele conseguiu matar todas essas pessoas sozinho, porque cada uma delas estava na sua cama, como que ninguém acordou durante esse processo. Por isso que eu disse que esse caso é muito parecido com a Amityville, né? Então assim, ele chega a enfrentar o júri principalmente por causa do assassinato da Lena Sillinger. Ele foi interrogado durante o verão de 1917, enquanto ele aguardava o seu julgamento. Porém, no dia 31 de agosto daquele mesmo ano, por volta das 7 horas da manhã, Kelly assinou uma confissão do assassinato, ou seja, ele confessou os assassinatos da família, dizendo que Deus havia sussurrado para ele permitir que aquelas crianças viessem até mim. Sempre tem que ter essa história, né? Que Deus pediu, que alguém pediu, uma entidade, um anjo, demônio, alguém pediu pra cometer o assassinato, né, gente? Sempre tem essa, né? O julgamento do Kelly, gente, foi bem grande, começou no dia 26 de setembro, porém, ele acabou sendo absolvido em novembro. O que acontece, né? Não sei exatamente o que fez o júri absolver ele, mas eu acredito que, primeiramente, seria um escândalo muito grande falar que um reverendo, né, gente, um pastor, teria matado mais de 8 pessoas. Mais de 8 não, né, gente? Foram 8 pessoas, tá? Imagina que escândalo que seria. Além disso, não havia nenhuma prova física que condenasse o Kelly. Vale lembrar que o DNA não existia, a investigação criminal era apenas um embrião nessa época, né? Ela estava começando a se desenvolver, então não tinha nenhuma prova física, uma testemunha que viu ele cometer esses assassinatos. E por causa disso, né, a única prova que a polícia tinha teria sido a confissão dele, que na minha opinião talvez já tivesse sido suficiente, mas como ele era uma pessoa que tinha um histórico de frequentar hospitais psiquiátricos, de ser mentalmente instável, a polícia e o júri acharam que isso não seria o suficiente para incriminar uma pessoa. Ou seja, até hoje ninguém foi oficialmente julgado e culpabilizado por esses assassinatos, e por causa disso ele continua sendo um assassinato em massa, sem solução, e um dos mais horríveis e mais marcantes da história dos Estados Unidos. Para quem quiser saber mais desse caso, existe um documentário, caso que levou 10 anos para ser produzido, para quem quiser saber mais, que chama Villisca Living with a Mystery, que basicamente investigou esses assassinatos de Villisca. Eu não assisti o documentário, eu achei a informação da existência desse documentário enquanto eu pesquisava sobre esse caso, que basicamente explora a possibilidade de que um serial killer esteve por trás desses assassinatos, porque, de acordo com o documentário, vários outros assassinatos muito semelhantes aconteceram em diversos outros estados e locais dos Estados Unidos, como Illinois. Muito obrigada, pessoal, por terem ouvido mais esse podcast. Até semana que vem. Colorado, Kansas e por aí vai. Então, a teoria que esse documentário levanta é que esse teria sido um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos que passou impune, porque diversos outros assassinatos muito semelhantes aconteceram em diversos outros locais. Então as duas principais teorias são essas, né? Tem, na verdade, a teoria que talvez fosse um grupo, né? Várias pessoas que cometeram um assassinato, até por conta, como eu disse e repito, cada um estava na sua cama. Tem essa teoria do reverendo Kelly, que na minha opinião é uma pessoa muito estranha, é uma pessoa muito suspeita, sim. E também tem a teoria desse documentário que eu ainda não assisti. Vamos ver se a gente acha, né, pra ver, e de repente a gente faz um update desse podcast. Mas, gente, o caso foi esse. Foi um podcast mais curtinho, de um caso mais misterioso.
Depois contem pra gente o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado. O meu momento 5 centavos acho que já foi mais ou menos o que eu falei no final, né? Sobre o que eu acho desse caso. Eu acho um caso muito esquisito, muito violento. E não tinha visto ninguém falar sobre esse caso aqui no Brasil.